Lucas 18, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar ou esmorecer. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aqui, igreja, olhe para mim, por favor. Isso que nós lemos aqui agora não foi um fato, não aconteceu. Essa viúva e esse juiz foi uma história que o Senhor Jesus contou para trazer uma mensagem para os seus discípulos. E essa mensagem é para nós ainda hoje, é uma parábola. Parábola é isso: o uso de uma linguagem, o uso de figuras, uma história contada para trazer uma mensagem, para trazer um ensinamento, para trazer conhecimento àqueles que estão escutando. E qual é a razão, qual é o alvo de Jesus ao contar essa história? Qual é o seu objetivo quando ele conta essa história para os discípulos? Qual é a sua intenção? Qual é a mensagem que ele quer trazer? Qual é o ensinamento que ele quer deixar para nós? Está muito claro na palavra. Essa mensagem fala a respeito da perseverança na oração, de orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer é desanimar, esmorecer é se render ao desânimo. Quem entende o que eu estou dizendo? Então Jesus, o objetivo dele ao contar essa história, ao pegar duas figuras, uma viúva e um juiz, e falar essa história, essa parábola, é para dar uma lição para nós sobre perseverança. Só que perseverança, talvez você já ouviu essa passagem muitas vezes e outras passagens que falam de perseverança. E às vezes parece uma coisa que é chover no molhado, a gente sempre está ouvindo perseverar, perseverar, não desanimar, persevera, persevera. Pode até parecer repetitivo, igreja. Pode ser que você já ouviu muitas mensagens a respeito de perseverança, mas se faz necessário ouvir uma e outras vezes, quantas vezes o Senhor achar que devemos ouvir. Diga glória a Deus. Perseverança se faz necessário, perseverança se faz urgente na nossa vida. E por que é que Deus insiste tanto? Por que é que na Bíblia tem tanta passagem de perseverança? Porque essa é uma tecla que de tempos em tempos nós estamos ouvindo. O Senhor está falando conosco a respeito de perseverança. É por causa da nossa natureza, é por causa da tendência da natureza humana. Não é diferente no nosso corpo físico, como também na nossa vida espiritual. O seu corpo físico, por exemplo, eu vou contar uma parábola aqui agora, amém, gente? Mas essa é a parábola do Bispo Wander, tá? É só uma comparação para você poder entender. Ninguém vai dormir, principalmente as mulheres agora, as donas de casa. Você não vai dormir à noite ansiosa para que o dia chegue logo.
Amanheça rápido, porque você não vê a hora de se levantar e fazer faxina na casa e arrumar as coisas e colocar tudo em ordem. Você dorme com esse pensamento, igreja? Alguma mulher dorme ansiosa para que amanheça logo o dia, para encarar aquela pia, para encarar aquele tanque, para encarar aquela casa. Você vai deitar com esse pensamento? Não. E não tem nada de errado nisso. A gente tem uma tendência natural de se acomodar. Bispo, eu sou uma pessoa que acordo muito cedo. Agora seja sincero, se você pudesse ficar mais um tempinho na cama, você ficava ou não ficava? Se você pudesse relaxar um pouquinho mais, relaxava ou não relaxava? É natural. Igreja, esse corpo nosso, essa carne nossa, ela foi afetada pelo pecado. Você sabe disso, eu não vou entrar nisso agora, mas por causa de Adão, o estilo de vida que levamos é muito diferente daquele que Deus planejou. E esse corpo nosso caminha cada dia parece um paradoxo, mas cada dia que vivemos é um dia que morremos. Quanto mais vivemos, mais morremos. Quem entende o que eu estou dizendo? Um dia a mais vivido é também um dia a menos. Percebe? Então a gente caminha, o corpo da gente caminha para a queda, o corpo da gente caminha é perecível, o corpo da gente caminha a se definhar. E a gente vê isso ao olhar para nós. Depois de uma certa idade, você olha e você tem lembrança da juventude, da adolescência, você fala, eu não sou como eu era antes, e pudera, não é mesmo. Eu não tenho o vigor que eu tinha antes, não tem mesmo. Eu não tenho a energia que eu tinha antes, e não tem mesmo. É uma coisa natural do nosso corpo. Mas eu quero que você entenda que na vida espiritual não é diferente, igreja. Há uma necessidade de perseverança. Por quê? Porque a tendência natural, mesmo na vida espiritual, é com o passar do tempo a gente afrouxar. Na vida espiritual é uma tendência também do nosso espírito a gente se acomodar. E daí vem a razão de Deus o tempo todo. É uma mensagem que a gente ouve, é alguém que fala para nós, é a Bíblia quando a gente lê, Deus injetando em nós ânimo, perseverança, para que a gente venha prosseguir. Diga glória a Deus. Posso continuar ou está chato? Posso ir adiante? Amém, então. Então perceba que Jesus está falando de perseverança na oração. E Ele bate nessa tecla, porque Ele não quer ver você acomodado, porque Ele não quer ver você parado, enferrujado na oração, porque isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Mas vamos aqui à história de Jesus que Ele conta, da viúva e do juiz. Não é por acaso, Ele pega duas figuras que são dois extremos. De um lado está uma mulher viúva. O que isso significa? Desamparo. Uma mulher nessa cultura, nessa época, ela já não tinha muito valor. Isso é uma realidade, a gente não pode negar. E muito menos uma viúva, uma mulher que não tinha ninguém por ela. Então, quando a Bíblia usa o termo, Jesus usa o termo viúva, Ele está dizendo havia alguém em situação de desamparo. Amém, igreja? Havia alguém em uma situação extrema de desamparo. E do outro lado está um juiz. É o oposto, é o contrário, é um contraste que Jesus está trazendo aqui. Do outro lado está um homem que é uma autoridade, um homem que a sua palavra tem um peso, um homem que aquilo que ele fala vai refletir na vida das pessoas, da sociedade. Ele está, humanamente falando, socialmente falando, acima dos outros. Então Jesus pega essa figura de um juiz e essa figura de uma mulher e coloca os dois no mesmo cenário, a desamparada e o poderoso, entre aspas. E além desse homem ser tão superior a essa mulher, Jesus chama ele de iníquo. Por ser iníquo, por não ter nenhum compromisso moral, ético,
por não ter compaixão. Este homem seguramente era um homem que aceitava suborno, trabalhava por dinheiro, um homem sem princípios, um homem sem nenhum caráter. A palavra iníquo quer dizer tudo isso. Muito provável esse homem recebia dinheiro das pessoas para poder julgar as causas. E o que é que essa viúva tem para oferecer para ele? O que é que essa viúva tem para dar a ele em troca da sua causa julgada? Ela não tinha condição. Mas você percebe que Jesus está construindo a história e ele sabe onde ele vai chegar. Então ele diz, essa mulher, ela foi julgada, essa mulher, ela foi atendida, essa mulher, a causa dela foi deferida. E por que razão? Porque ela comprou o juiz? Não, ela era só uma viúva desamparada. Por que é que essa mulher então recebeu a atenção do juiz na sua causa? Qual foi o artifício? Qual foi a sua estratégia? O que é que ela fez? E Jesus ensina que ela conseguiu ter a sua causa julgada por causa da sua perseverança. Ela conseguiu ter a sua causa julgada, embora pequena, embora sem nenhum recurso, embora sem nenhuma condição. Ela conseguiu tirar daquele juiz o seu julgamento, porque ela foi perseverante, porque ela foi insistente naquilo que ela tinha diante dela. É a minha causa, e está ela lá na porta do juiz, e está ela de novo na porta do juiz, e está ela outra vez na porta do juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz julgou por causa da insistência, não foi por outra razão. Esse homem, diz a Bíblia, Jesus está contando aqui, ele não temia a Deus, e ele não respeitava ninguém. O que isso quer dizer? Ele não tinha consciência para com Deus. Ele não tinha um compromisso, uma responsabilidade, um temor que falasse, que dissesse à consciência dele, você tem que julgar a causa dessa mulher. Deus julgaria no seu lugar. Que Deus? Quem é Deus? Eu não temo a Deus. Ele não tinha consciência cristã que nós temos. Amém, igreja? Ele não tinha esse compromisso com Deus, nenhum compromisso com Deus. Então ele não julgou a causa dela por causa do seu temor a Deus. Ele não devia nada a Deus, nem respeito, nem temor, nem obediência. Mas talvez você diga, bispo, eu conheço pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm religião, pessoas que são declaradamente ateus, mas são pessoas de bom coração. Põe sua atenção aqui em mim, por favor. Mas são pessoas de bom coração. Eu conheço pessoas que não creem em Deus, mas se elas veem alguém sofrendo, alguém necessitado, ela vai e ajuda. Talvez você conheça gente assim. Mas a Bíblia diz que esse homem não temia a Deus e não respeitava ninguém. Ele não estava nem aí para a dor de ninguém, para a aflição de ninguém, para a necessidade de ninguém. Então o que levou esse homem a julgar sua causa não foi sua consciência e compromisso com Deus, nem foi a sua consciência e compromisso com a mulher, nada disso. Jesus está deixando claro que a única coisa que ela usou e que fez o juiz julgar sua causa foi a sua insistência, foi a sua perseverança. Amém, igreja? E Jesus então ele conclui a sua parábola, lá no versículo 6, diz assim: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus quer que os discípulos e nós colocamos a nossa atenção nas palavras do juiz? Por que Jesus está dizendo, olha bem o que esse homem acabou de dizer? Perceba as palavras que esse homem está dizendo. E o que é que esse homem está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém,
Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha ela a molestar. Jesus está dizendo, põe atenção nessas palavras. Olhe a declaração desse homem. Eu vou encerrar aqui. Quem é esse homem? Um homem perverso. Quem é esse homem? Um homem iníquo. Quem é esse homem que não está nem aí para Deus e nem para as pessoas? Mas este mesmo homem está dizendo, vou julgar a causa dela, porque ela o tempo todo está pedindo para mim julgar. Então Jesus pega e fala, olha bem o que esse homem está dizendo. Olha bem o que esse personagem tão mau, tão cruel está dizendo. E se ele chegou a julgar a causa dela, se ele está dizendo que vai fazer justiça na vida dela, sendo ele injusto, quanto mais o nosso Pai, o justo juiz, quanto mais Deus que ouve a sua oração dia e noite, quanto mais Deus que é esse Pai amoroso que se importa com seus filhos. Amém, igreja? Então Jesus não está fazendo comparação, porque talvez você vai ler e vai dizer, então Jesus está dizendo que assim como o juiz fez, Deus vai fazer. Do mesmo modo que o juiz é, Deus é também. Jesus está dizendo aqui que assim como o juiz julgou, Deus ele julga também. Não é comparação. Contrário. Não é comparação. É um contraste, é o oposto, é diferente. Jesus está dizendo mais ou menos isso. Olha para mim, igreja. Jesus está dizendo assim, olha para o juiz e olha para Deus. Olha para o que disse o juiz iníquo, malvado, perverso, arrogante, soberbo. E olha para o juiz que é Deus. Não é comparação. Deus não está colocando Deus no nível do juiz iníquo. Não é o juiz fez, papai do céu vai fazer igual. Não é nada igual, é muito diferente. O que se iguala aqui é a atitude dessa mulher em perseverar. Amém, igreja? E é isso que Deus requer de nós. Deus não quer suborno. Deus não espera que com o seu dinheiro, dízimo e oferta, você compre alguma coisa dele. Deus não espera que você faça chantagem com Ele, porque não vai rolar, não vai funcionar. Deus não é esse tipo de homem. E às vezes muitos de nós erramos porque temos um olhar equivocado, uma concepção errada a respeito de Deus. Eu já falei isso aqui antes. Às vezes olhamos para Deus como um coronel, um homem carrancudo, sentado no trono, com um cetro na mão, pronto para dar na nossa cabeça quando a gente falhar, e não é isso. Então Jesus está dizendo, quando ele fala assim, ouça bem o que diz esse juiz iníquo, ele está dizendo, olhe para ele, agora olhe para Deus, olhe para a sua natureza, agora olhe para a natureza de Deus, olhe para o seu comportamento arrogante, soberbo, agora olha para Deus que é o seu justo juiz. Diga glória a Deus. É um contraste. Então você tem que sair daqui com essa visão, igreja. O seu Deus é um juiz justo, é um juiz misericordioso, e Ele é um Pai amoroso. Ele vai julgar a sua causa, diga glória a Deus. Ele vai atender a sua oração. Quem ora aqui? Você ora? Sério? Ora mesmo? Vou acreditar em vocês. Então, se não orava, vai passar a orar a partir de agora, porque essa mensagem está ensinando você o dever de orar e não esmorecer. Perseverar na oração. Perseverar batendo na porta, igreja. Ele é esse Pai amoroso que não vai deixar você tanto tempo nessa situação. Está na sua mão. Quanto mais rápido você se tornar uma pessoa perseverante na oração, mais rápido você verá o favor de Deus na sua vida, a sua causa sendo julgada. Amém? Então é assim que você tem que olhar para o seu Deus. E uma última coisa que eu quero dizer para vocês é o que está lá no versículo 7, que diz assim:
Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Preste atenção, igreja. Às vezes você acha que Deus não está te ouvindo. Às vezes você acha que orar mais do que já vem orado é uma bobagem, porque você já ora tanto. Às vezes você acha que insistir nisso, e buscar isso, e buscar o julgamento dessa causa, a solução desse problema, já se tornou uma coisa inútil. Deus parece tão distante, parece que nunca que a resposta vem, eu já nem vou orar mais. Talvez você já pensou assim. Talvez você pensou já em desistir da oração. Mas Jesus está dizendo, embora pareça demorado. Por que é que parece demorado? É porque eu e você, que buscamos agradar a Deus, andar com Deus, ter uma vida com Deus, como Jesus está dizendo, seus escolhidos. Você que procura andar como um escolhido de Deus, é difícil para mim e para você caminhar com a injustiça em cima da gente. É difícil para mim e para você conviver com a injustiça noite e dia. É difícil para mim e para você acordar pela manhã e se lembrar desta causa que está ali presente na sua vida. É difícil você conviver com essa realidade de opressão, de injustiça que às vezes passamos. E é tão difícil para nós porque não é da nossa natureza, não é do nosso caráter a injustiça, a opressão, a maldade. E como isso não é de nós, é difícil para nós conviver com essas coisas. Quem entende o que eu estou dizendo? E é por isso que parece demorado. Eu vou contar mais uma parábola aqui do Bispo Wander, tá? Quem já usou um sapato menor do que o seu número alguma vez e seu pé apertou? Já usou? Você tinha calo no pé? Pior ainda, né? É muito pior. E se você ficar meia hora com esse sapato, parece que você ficou por horas, um dia. Parece demorado, mas você só ficou meia hora com ele, mas para você aquilo já é. Se você ficar uma hora com esse sapato, parece que você passou uma eternidade, você não aguenta, você não vê a hora de poder tirar esse calçado e deixar o seu pé respirar. É ou não é assim? Então, por ser algo insuportável, um pouco de tempo parece uma eternidade. Por ser algo insuportável, algumas horas, alguns minutos, parece um dia inteiro. E é assim a injustiça na nossa vida. Pelo fato da gente não estar de acordo, pelo fato da gente não concordar com essa ideia, pelo fato da gente não comungar desse caráter, parece que a gente está preso nisso há uma eternidade. E parece que demora a resposta de Deus. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, ainda que pareça demorado, depressa o Senhor vos fará justiça. Amém, igreja? Depressa o Senhor virá e te socorrerá dessa situação. Cabe a você buscar de maneira perseverante. Cabe a você invocar a Deus noite e dia. Quando diz noite e dia, não está dizendo que é uma regra, o horário que você tem que orar, mas está dizendo ore continuamente, 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 continuamente. Não abra mão de uma vida de oração, não abra mão de ser perseverante em Deus. Se você está cansado da justiça dos homens, e essa falha, e essa é, embora receba o título de justiça, é muito mais uma injustiça, então apele para a justiça de Deus. Porque se um homem mau, por causa da insistência, julgou, como é que o vosso Pai não julgará a sua causa? Quando chegar o grande dia, dia do juízo final, o dia que a Bíblia chama da vingança do nosso Deus, o dia da ira, o dia da sua volta,
ele vai encontrar um povo que persevera em oração, aguardando a sua volta? Quando chegar esse período e o dia da volta dele, será que as pessoas estarão obedecendo o seu mandamento, a sua orientação de orar sem cessar? Essa é a pergunta de Jesus. Será que quando chegar esse tempo, a igreja, povo de Deus, estará perseverante em oração enquanto aguarda esse dia? Porque Deus hoje ele faz justiça na minha vida, na sua, atos de justiça pontuais aqui, ali, na família, no trabalho, onde quer que a gente precise. Mas o dia da sua volta é o dia que ele virá como um juiz sobre todas as nações, sobre todos os povos. É o dia que ele virá para julgar, isso que é chamado o dia do juízo final. Então neste dia será um dia de juízo sobre a terra, sobre as nações. Então, como a gente fala em justiça, estamos falando em justiça, esse dia é o dia da maior justiça de Deus. Não é a justiça de uma pessoa ou de outra pessoa, mas é a justiça sobre a humanidade, sobre as nações, povos e línguas, tribos, enfim. E Jesus faz essa pergunta: será que quando esse dia chegar, é como se Jesus dissesse: eu estou aqui hoje, o dia da minha volta vai ser daqui a séculos, milênios, e hoje eu estou aqui deixando esse ensinamento. Será que no decorrer de todo esse tempo, este meu ensinamento que eu estou deixando, ele será cumprido? Será que no passar desses séculos, desses milênios, desse período todo até a minha volta, a igreja vai acatar o que eu estou ensinando? O povo de Deus estará em oração permanente, em oração constante? O povo estará perseverando em oração? Eu encontrarei, quando eu voltar, um povo perseverante? Essa é a pergunta do Senhor Jesus. Então cabe a nós. Hoje estamos sendo alertados mais uma vez acerca da perseverança em oração. Que isso não se demova facilmente da nossa memória, que a gente não esmoreça. E ainda que tenhamos que ser lembrados de tempos em tempos, não tem problema. A ordem é: persevere em oração. O que você está ouvindo e aprendendo agora, você tem a oportunidade neste momento de executar, de praticar. Por isso eu convido você a ficar de pé, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos atender a esta instrução do Senhor Jesus agora mesmo.